Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre tecnologia e essa paixão que move nós profissionais de tecnologia. Provavelmente você deve estar começando ou está iniciando a carreira e esse momento de decisão é sempre muito importante, né? Eu venho trabalhando com software nos últimos 20 anos e decidi desde lá que essa era a minha carreira, era a minha paixão e foi um sonho que eu busquei e conquistei, né? E não foi por acaso, realmente foi uma luta durante todo esse tempo. Acompanhei toda essa evolução da tecnologia que a gente vem vivendo hoje. Hoje é muito fácil, né, a gente plugar, pegar um dispositivo como um smartphone com uma capacidade imensa, né, de processamento, de armazenamento, de conexão. É tudo junto, com acesso à internet, informação em tempo real. E a gente não tinha isso lá no passado. Voltando ao tempo, né? Quando antes eu ainda não tinha nem ideia do que era um computador. Uma vez eu encontrei em casa um CP200, pesquisa no Google aí que você vai descobrir o que é. E vinha com mais ou menos assim um teclado e um gravador, né? Você também não sabe o que é um gravador de fita cassete, eu acredito. Era na fita cassete que se gravavam os dados, né? E às vezes vinham revistas com os programas na revista onde você digitava e digitava, salvava nessa fita cassete para executar novamente. O velho Bom Basic, que é uma linguagem de programação que foi por onde eu comecei, que foi a minha porta de entrada no mundo da programação, no mundo de desenvolvimento de aplicações, que fez uma grande parte da história, né, da computação na época, né? Então era a linguagem de entrada onde você conseguia programar, criar jogos e muita gente conseguiu fazer, inclusive as primeiras aplicações comerciais, né? Então a porta de entrada foi essa linguagem de programação. E aí nesse primeiro contato eu tentei montar esse computador e achei aquele negócio muito louco. Não consegui fazer ele rodar direito, né? Tava fazendo isso aí nos horários alternativos, vamos dizer assim. E aí, nessa época, passava na televisão um seriado que chamava-se aqui no Brasil Tal Pai, Tal Filho, onde um filho de um médico, sempre ao final de cada episódio, ele registrava a agenda dele, como se fosse um diário que ele escrevia no papel, só que ele escrevia no computador. E aí eu observava isso com muita atenção e aquilo me chamava a atenção, né? E ficou muito forte na minha mente. Eu gostava do seriado, mas eu gostava mais do final, onde ele usava o computador, né? Algo que a gente não tinha acesso ainda, mas já se construía na minha mente um mundo de possibilidades, um mundo de coisas que a gente poderia ter com aquele tipo de equipamento, né? Então foi uma imagem que me marcou muito e serviu de influência, né, para buscar conhecimento, para poder entender como usar aquele tipo de equipamento, que na época não era tão fácil, como eu estou falando, como é hoje, né? Hoje a gente tem um smartphone que equivale a qualquer computador, né? Porque ele tem uma capacidade imensa de processamento e principalmente todo mundo tem, né? Todo mundo está conectado, então a gente vive hoje num mundo muito mais fácil. Aprender as coisas antigamente era muito mais difíceis, né? E a gente tinha que garimpar realmente todo esse processo para a gente poder aprender. As informações não estavam muito disponíveis, né? E aí, em certa época, eu tive encontrei através de um amigo uma apostila que falava sobre um curso básico de informática, né? Aquela bem basicão mesmo que você pode imaginar, e tinha uma pequena introdução à programação, que também era baseada na linguagem Basic, né? Que foi por onde eu comecei os meus primeiros estudos e entendi de vez que aquilo era o meu caminho, né? E baseado naquilo eu conseguiria fazer muita coisa para transformar a vida de muita gente. E isso me empolgou bastante, né? Eu não tinha computador, né? Eu conseguia essa apostila e eu estudava na apostila. E a partir dela eu sentia a necessidade de aprender mais. Não tinha o Google para fazer a pesquisa, né? Então só para fazer o comparativo para você entender como funciona as coisas, né? E aí, crescendo com o conhecimento nessa apostila, eu percebi que eu preciso aprender mais. Onde é que eu vou aprender, né? Fui na biblioteca. Então, percorria bibliotecas, livrarias, não tinha dinheiro para comprar livro, né? E aí eu ia na livraria, dava uma lida no livro, ia na biblioteca, pegava livros usados, eram livros bem antigos, mas já falavam de programação. E eu aprendi a programar sem ter computador. Então essa foi uma coisa muito bacana, foi para mim uma experiência fantástica, né? Que baseado nesse autoaprendizado, eu consegui criar técnicas
para passar isso para outras pessoas, né? Esse também é um ponto assim muito importante, porque quando a gente vence a nossa dificuldade e a gente cria as nossas próprias ferramentas para vencer esses desafios, a gente avança e a gente constrói muito mais forte, né? Então isso fez parte dos meus princípios, né? Aprender sozinho e depois transformar isso num aprendizado. Ainda nessa época que eu estava aprendendo, um amigo comprou um computador, como eu falei para vocês, eu não tinha, e ele fazia um curso de computação, um dos cursos famosos que tinha na época de computação. Então ele tinha as apostilas, ele ia para as aulas, e aí ele voltava, eu estudava a apostila dele e ensinava ele. Isso foi muito bacana, porque foi um grande apoio na minha carreira, e eu acho que grande parte do pilar que eu aprendi e da oportunidade foi justamente com ele. Através do computador dele, meu amigo Eric Santos, se estiver me escutando, um forte abraço para você. Foi momentos incríveis, né? Onde eu aproveitava o tempo livre que ele liberava para que eu utilizasse o computador, e aí depois eu passava para ele os conhecimentos que eu ia aprendendo também. Isso foi muito legal, me deu uma aceleração no aprendizado, né? Porque eu precisava colocar em prática. Eu desenhava no caderno um programa já, imaginava a execução desse programa sem ter o compilador, eu compilava na minha mente, e isso foi muito rico. Mas chegou um determinado momento, quando eu passei a colocar isso em prática, cara, a coisa se abriu de um jeito que eu não imaginava, como era prazeroso, né? Construir uma aplicação e ver que era possível sair das nossas mãos um comando para controlar aquele computador e dar uma funcionalidade, né? Que é os nossos aplicativos, toda a geração de software que a gente tem hoje partiu de alguém que está desenvolvendo, né? Que é o profissional da área de software. Então, isso para mim foi aquele momento rico, né? Onde consolidou cada vez mais que eu tinha oportunidades e que eu poderia ir à frente. Então, é uma história muito bacana, né? Não sei se você já falou para o seu pai, para sua mãe, para o cachorro da sua casa, que você quer entrar na área de tecnologia, ou que você queria entrar na área de tecnologia, e as pessoas achavam estranhos, né? Hoje é chique, né? Depois até do fenômeno Facebook, tá todo mundo no Zap conectado, e é chique, né? Falar em tecnologia. Mas na minha época não é. A minha família achava que eu iria trocar placa de computador, né? E fazer não sei o que, mas eles não entendiam que era o mundo do software, né? E aí eu tive que brigar com a família toda, né? Porque para mim era uma decisão, uma escolha, e foi uma escolha que eu defendi contra tudo e contra todos, né? Para conquistar o meu espaço. E eu digo a vocês, eu lutei bastante, porque eu tinha a determinação, eu tinha o foco, o objetivo, e eu insisti muito com isso, até alcançar os primeiros resultados. Então isso faz parte do desafio da carreira de qualquer um, até porque aprender software não é fácil. Na época que eu comecei era muito difícil, porque a gente não tinha acesso às coisas, mas eu usei isso como força maior ainda para poder vencer, né? E hoje a realidade é bem diferente, né? Esse investimento que eu fiz me trouxe muitos resultados, e hoje as pessoas que mais criticaram lá no passado, porque está salvo na minha memória aqui, né? A memória não apaga, são as que olham agora diferente e acham que você agora é um cara cool, né? Porque informática está na moda, né? Informática é chique. Eles ainda não sabem o que eu faço. Isso é uma coisa também bastante interessante. 20 anos depois não sabem o que eu faço. É até difícil explicar como se trabalha na área de software, né? Mas sabem que é uma área cada vez mais promissora. E esse é um dos principais motivos que eu estou conversando com você hoje, né? Eu vejo esse mundo aí de oportunidades dia a dia nos clientes. E por que não trazer outras pessoas, né, para trabalhar com software e fazer do Brasil um grande potencial no mercado de aplicações. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, cloud, conexão, a gente pode desenvolver recursos no Brasil e exportar para o mundo todo, né? A gente tem pessoas inteligentes, o brasileiro é muito inteligente e criativo. E se a gente aplicar isso realmente ao software, isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa sociedade. No decorrer dessa evolução, eu tive a oportunidade de ser professor de tecnologia, que foi para mim também um grande marco na minha carreira. Eu levei para um curso de computação na época, que era o curso de Visual Basic 3. Olha como, você nem deve saber mais o que é Visual Basic, quanto mais a versão 3. Então na época as pessoas estavam dando aula de Clipper,
que era uma linguagem de programação para o ambiente DOS, na época bastante difundida, e para a época já era bastante antiga. A gente estava falando de Windows 3.11, ou seja, quando começou a aparecer interface gráfica mesmo para todo mundo, né? Quando se tornou padrão a questão do Windows 3.11, que era algo revolucionário. As pessoas estavam acostumadas com telinha, com aquela telinha com cursor verde, né? Ficavam loucas, né? E aí as pessoas se encantavam com a tela do Windows. E aí eu surgiu essa oportunidade para dar essa aula, né? Nesse meio do tempo eu já tinha buscado outras oportunidades para comprar o meu computador, né? Que, relembrando, como eu tinha brigado com a família toda, eu fui tocar a minha vida já naquela época por conta própria, né? E uma das minhas missões era ter um computador, porque eu precisava evoluir, eu acreditava naquilo. E aí eu fui buscar emprego, né? Busquei emprego para comprar um computadorzinho que eu enxergava assim, que serviria para desenvolver as minhas primeiras testes em Basic, que era um XT, acho que, se eu não me engano, da IBM, aquele computadorzinho ainda com a tela verde também. E comecei a acumular o dinheiro, né, que eu conseguia com os pequenos trabalhos que eu ia desenvolvendo, com o objetivo de comprar esse XT, né? Foi o meu objetivo, né? Eu tracei uma meta de, vamos dizer, de médio prazo, para quem não tinha nada. Qualquer investimentozinho pequenininho era muito, né? Então era média de curto prazo, mas era um objetivo que eu tinha. E com isso eu consegui captar essa grana para comprar esse primeiro computador. E a grande novidade é o seguinte, eu consegui um impulso tão grande que eu mirava no computador, vamos dizer, um carro basicão, né, que é usado, e eu acabei comprando um carro zero, que era um computador zero na época, um Pentium alguma coisa, não me lembro agora se era um 386, mas foi uma máquina zerada, pala, top, né, para a época, que eu comprei com todo o dinheiro que eu acumulei naquele período com esse objetivo. E aí me permitiu, né, instalar o Visual Basic 3 e começar a estudar. Esses estudos geraram essa oportunidade de dar aula, né, num famoso curso de computação na época. E aí eu conseguia ter contatos com outras pessoas que queriam aprender, né? Foi aquele momento onde você criou mais uma validação do seu modelo. Eu, no meu caso, eu tive a oportunidade de ter a validação que eu conseguia passar o conhecimento para outras pessoas. E de uma forma que me surpreendia, né? Porque eu não tinha, de certa forma, me preparado para aquilo. Eu passava o conhecimento para as pessoas, refletindo soluções para os problemas que eu já vivia. E tinha uma situação muito legal, tinha outro colega que também dava aula e ele seguia os passos de um livro, né? E eu usava a metodologia própria, onde eu passava para os alunos o conhecimento para solucionar as dificuldades que eu vivia. E aí eu tive um retorno muito bom, nessa época ainda muitos alunos continuam na área, eu falo com muita frequência, é muito legal isso, eles viraram meus amigos, né? E foi um ano incrível, né? Onde eu consegui conviver diariamente com pessoas que estavam querendo aprender, passar o conhecimento e ver, né? Disseminar e plantar a formação de outros desenvolvedores que estão desenvolvendo grandes projetos aí pelo Brasil. Então essa foi uma oportunidade muito grande, ser professor ainda novo, na época eu tinha 18 anos e era algo assim muito inovador. Eu desenvolvi também uma aplicação nessa época, quem começava nessa época ele fazia uma aplicação de locadora, né, ou alguma aplicaçãozinha de estoque. E legal, eu vendia, né, duas unidades de um software de locadora que eu desenvolvi por R$300 cada um. Muito dinheiro, né, principalmente para um cara que não tinha nada. Então foi para mim uma demonstração assim também que aquele era o caminho, né? Onde as pessoas ainda não entendiam direito a computação e você chegava com o software pronto, rodando no Windows 3.1, as pessoas ficavam loucas porque era um menino fazendo uma aplicação, né? Hoje é normal um garoto de 10 anos tirar uma prova de certificação. Naquela época não era, né? E como eu falei para vocês, o acesso era mais difícil. Então, baseado nesse aprendizado, eu fui crescendo, né, ganhando conhecimento e entendi que eu conseguiria influenciar mais pessoas a atuar mais fortemente nessa área tão promissora, né, que é a área de tecnologia. E baseado nesse autoaprendizado, nesse relacionamento e network com outras pessoas, eu consegui, então, construir um caminho de evolução na minha carreira profissional, onde eu conseguia dar respostas rápidas às pessoas,
principalmente a essa demanda de tecnologia. Isso me permitiu um crescimento muito interessante, porque eu tive um acesso muito rápido à internet e rapidamente eu consegui entender como fazer o segundo rollout, a segunda evolução de aplicações, né? Então, pensa que eu acompanhei quando as aplicações saíram do DOS para o Windows, e agora eu comecei a acompanhar isso em meados de 1999, como essas aplicações estavam indo para a web. As pessoas não acreditavam que era possível ter uma aplicação comercial na web. Hoje, nesse ano de 2014 e nesse ano de 2015, as pessoas, ainda tem gente que ainda não acredita, tá? Mas isso é 0,00% das coisas. Mas isso em 99 era uma coisa que era um mito, né? E eu ganhei muito dinheiro com isso. O que é que eu fazia? Eu entendia uma aplicação de um cliente e fazia uma prova de conceito mostrando que era possível sim construir uma aplicação na web para atender o negócio. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa justamente que tinha esse desafio. A gente desenvolveu uma solução para a área de call center. E aí essa solução foi implantada em grandes empresas pelo Brasil, onde me deu a oportunidade de conviver com grandes projetos, né? E aplicar a web no ambiente corporativo. E isso foi uma grande escola, eu digo muito, né, para as pessoas que trabalham comigo, trabalham na nossa empresa. Todos têm que carregar o piano, porque foi assim que eu aprendi, né? É sempre com muito esforço, com muita resiliência, e você tem que estar sempre inovando, né? Não adianta você fazer o que todo mundo faz. Isso é o esperado. A gente tem que estar sempre entregando valores para agregar ao negócio. E nessa época que as pessoas não tinham a visibilidade de internet, o quanto isso poderia ser útil, mas já tinham dores no ambiente corporativo para distribuir aplicações, para manter atualizadas. Eu projetei uma aplicação para atendimento de call center, onde possibilitou sair de uma posição, duas, para 200 posições, sem esse custo operacional, né? Então isso gerou um impacto muito grande no cliente, que ficou muito feliz, gerou um impacto muito grande na empresa que eu trabalhava e que acabou gerando outros projetos, né? Onde essa própria empresa, eles ainda não acreditavam na web, porque eles não tinham conhecimento, né? E eu, como era um fuçador muito grande, já pesquisava na web desde 2006, eu mostrava para eles que era possível e ia até o fim na construção das aplicações. Chegou uma coisa legal, que a gente construiu uma aplicação que representava um sistema de cobrança, e através de um clique no site a gente adicionava uma plataforma de telefonia usando um TCP/IP, que é uma comunicação ainda de baixo nível, na aplicação, para disparar essa plataforma de telefonia e ligar no celular do cliente fazendo uma cobrança, né? Então eram cenários assim que para a época eram coisas assim inacreditáveis, e a gente mostrava que era possível construir na web, e isso mudou o futuro desse cliente também, porque ele passou a exigir dos outros fornecedores que construíssem essas aplicações também nesse modelo, porque para ele era mais escalável, né? Então isso foi muito bom, foi uma experiência legal e que resultou de grande aprendizado para mim. Como eu falo, carregava o piano, ao longo do meu ciclo da carreira profissional, eu já trabalhei em várias empresas antes de ter minha própria empresa, que eu desenvolvia todas as partes do processo, né? Participava de todo, discutia com o usuário, discutia com o cliente, o fechamento do negócio, participava com o negócio, dava o suporte, ou seja, era necessário conhecer tudo para entregar uma melhor experiência, né? Ou seja, é bem o conceito de você ter times multidisciplinares, porque isso é importante, porque você consegue fazer com que outras pessoas deem continuidade ao trabalho e o trabalho não fica parado em um só ponto. Então isso faz parte da construção da minha carreira, né? Essa questão do entendimento da tecnologia, do entender como ela pode gerar valor no seu cliente. O meu recado para você é que essa carreira nossa de profissional de software, né, vamos dizer assim, é uma área crescente, né? E é uma área que gera grande valor, porque você consegue ter um rápido aprendizado e você consegue dar uma resposta também muito rápida à sociedade, né? O software hoje ele impacta na vida de milhares de pessoas. A gente trabalha numa carteira de clientes que desenvolvem produtos, que desenvolvem e-commerce, ou seja, que você na ponta está usando algum recurso que foi construído por alguma aplicação
que tem a nossa consultoria. Então isso nos traz uma felicidade muito grande em saber que você está contribuindo para o dia a dia de alguém que está usando um software que passou por algum momento, por alguma contribuição sua, né? Isso para mim é o maior prazer, né? Mudar o dia a dia das pessoas com o software, e é um dos principais convites que eu faço a você que está escutando esse vídeo, né? Que venha se juntar a nós aqui no Brasil e criar esse grande polo de software, fazer com que os brasileiros estejam cada vez mais presentes na área de software, construindo aplicações e que se tornem cada vez mais relevantes no dia a dia das pessoas e contribuindo de uma maneira geral para a melhoria da qualidade de vida, porque o software hoje influencia tudo, né? E você ser um bom profissional te traz grandes diferenciais no mercado. A gente precisa de pessoas que tenham a paixão e que construam junto a essa paixão a habilidade. Porque para aprender é necessário um esforço muito grande e recorrente. Em função desse crescimento da tecnologia que muda muito a cada dia, né, é sempre necessário que você continue aprendendo, crescendo o seu ciclo e deixe o seu horizonte sempre disponível. A minha regra hoje para fechar essa conversa nesse momento é desapega, né? Então bota aí hashtag desapega e esteja pronto para sempre se reconstruir. Eu passei por isso, né? No momento em que eu programava em Basic, no momento em que eu precisei aprender o ambiente Windows, né, que foi uma revolução, do momento que eu precisei aprender o ambiente web, que foi uma outra revolução, entre aspas, né? Esquece aquilo ali, vamos modernizar essa visão. E aí, do momento em que a gente começou a pensar em mobilidade, e hoje, onde a gente pensa em serviços, né? Onde a gente pensa em nuvem. Então, são fases de evolução que o profissional de tecnologia precisa estar aberto, precisa ter um horizonte sempre disponível. Eu fico até arrepiado quando eu falo disso, né? Porque é uma possibilidade de crescimento infinito. Ele não para, a tecnologia não para, a tecnologia vai estar presente no dia de vocês, em dispositivos, em chips, né, instalados dentro das pessoas. Ou seja, se você pega um elevador, se você abre uma torneira de água, está passando por um medidor. Se você liga qualquer coisa elétrica, você deve estar escutando agora, é baseada em energia que passou por um computador que está calculando. Então, a tecnologia, ela está mudando o dia a dia das pessoas e você, profissional de tecnologia, está junto construindo esse ciclo de evolução. Um forte abraço, até a próxima e não esqueça, se gostou desse vídeo, clique em curtir e convide os seus amigos para assistir. Eu vou estar publicando outros vídeos contando toda a evolução da minha carreira profissional. Um forte abraço e até a próxima!